Boa tarde, eu sou Isabel Barbas e convido-vos a todos a acompanhar este estudo sobre o livre-arbítrio na mensagem da justificação pela fé. Bem-vindos a este canal. Este estudo são gotas da chuva serôdia. Chuva serôdia não significa que vem de uma forma eufórica que provoca delírio ou excitação. Às vezes pode passar desapercebido. E também não significa que sejam necessariamente coisas novas, mas apenas alguma coisa, algum pormenor com mais lucidez, com mais clareza. Há ainda uma maior maturidade a atingir acerca desta mensagem do terceiro anjo antes de a conseguirmos anunciar a todo o mundo. O livre-arbítrio e a liberdade de consciência estão diretamente implicadas na terceira mensagem angélica. Aquilo que eu vou partilhar é como uma revolução nas nossas mentes. É algo que nos pode realmente transformar desde o mais íntimo do nosso ser. Eu sei que pela simplicidade em que ela é dirigida, em que ela vai ser apresentada, pode parecer inócua, mas na estrutura da fé é uma verdadeira revolução teológica. Ela pode, por isso, provocar uma certa agitação ou também entusiasmo, tumulto ou também alegria. Então, esta mensagem não é para todos, não no sentido de que não é acessível a todos, não no sentido de que não está disponível para todos, mas no sentido de que, infelizmente, só alguns a conseguem aceitar. Porquê? Porque ela requer uma negação do meu eu. Esta mensagem é para o remanescente da semente da mulher. Bem-vindos a este estudo. Antes de avançar, precisamos de colocar algumas questões que são colocadas pela maioria das pessoas, ou pelo menos por uma grande parte daqueles que estão à procura de respostas profundas para a explicação da nossa vida e para uma explicação cósmica do que andamos aqui a fazer neste planeta. Será o abuso do livre-arbítrio uma das causas do mal que existe no mundo? Será de facto uma prova do amor de Deus? Será que a soberania de Deus determina tudo o que acontece e o livre-arbítrio é apenas uma escolha previamente condicionada? Pelo fato de Deus ser presciente, significa que pré-estabeleceu todas as escolhas que fazemos e, por isso, sejam quais forem as nossas decisões, estamos já predestinados. O homem que não conhece a Deus coloca-se estas questões. Ele tem-se apercebido de alguma espécie de livre-arbítrio que nos é inerente, do qual nós temos direito. Mas será que tem discorrido corretamente acerca disso? Será que nós, adventistas do sétimo dia, temos discorrido acertadamente acerca deste assunto? Vamos ver. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, poderíamos ser considerados responsáveis pelo mal que nós próprios praticamos? Não. Mas os irmãos creem que Deus nos deu o livre-arbítrio, certo? E quem de vós, dos ouvintes, acredita que Deus nos criou com livre-arbítrio? Então, os irmãos acreditam mesmo que Deus nos criou com livre-arbítrio e que, portanto, nós temos uma opção livre para escolher entre o bem e o mal? É que
Se Deus não nos criou com a liberdade de escolher entre o bem e o mal, significa que Deus não nos pode responsabilizar pelo mal que nós próprios praticamos, que nós somos inocentes e Deus culpado. Contudo, eu vou provar-vos duas coisas. Primeira, que Deus nos armou uma cilada quando nos diz que temos livre-arbítrio. Segunda, que nós, na verdade, não queremos que Deus nos deu um livre-arbítrio, embora afirmemos que sim. Vamos lá ver como é que eu vou conseguir fazer isto. Vou colocar-vos aqui algumas opções para escolhermos e vamos, portanto, exercer a nossa capacidade de livre-arbítrio. Nós estamos num deserto e não comemos há cerca de 20 dias. Chegamos a um ponto em que podemos escolher entre comer um lagarto, comer uma serpente ou a morte. Qualquer das escolhas que fizermos, exercemos o nosso livre-arbítrio ou não? Certamente. Ninguém nos obrigou a comer ou a preferir morrer de fome. Porém, se tivéssemos uma outra opção, por exemplo, pedir ajuda a um beduíno e ele nos daria um bom prato de comida, o que é que nós escolheríamos? Certamente um bom prato de comida. Então, o que é que nós entendemos neste pequeno exercício? Poderíamos concluir que ter livre-arbítrio não significa necessariamente que não estejamos condicionados. Ter livre-arbítrio não significa que estejam disponíveis as opções que eu preferiria escolher. Ter livre-arbítrio não é necessariamente ter o poder para o exercer. Então, as circunstâncias podem condicionar as minhas escolhas de tal forma que pareça que eu sou livre, quando na verdade apenas sou livre de escolher entre diferentes prisões. A pergunta é: será que Deus nos colocou numa situação idêntica? Em que estamos condicionados a escolher entre o bem e o mal e, portanto, em que ambas opções me levem inevitavelmente ao mesmo desfecho? Deus criou seres livres com opção para fazer o mal, mas quando lhe deu a opção para fazer o mal, não lhe retirou a opção para fazer o bem? A partir do momento em que o homem escolheu fazer o mal, não ficou ele debilitado para fazer o bem? Não está o homem tão viciado em fazer o mal que não é mais capaz de fazer o bem? Não tem mais essa capacidade, embora tenha a oportunidade? E se por muito custo conseguir fazer algum bem, esse bem é considerado o quê pela Bíblia? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como quê? Trapos de imundícia. Mateus 7, 22 a 23 também nos revela algo surpreendente em relação a esta matéria. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o bem que nós fazemos, segundo a Bíblia, é chamado como
trapos de imundície e iniquidade. Uau! Nós estávamos a fazer o bem. Estes homens expulsavam demónios. Que coisa surpreendente! Que bem incrível! As nossas justiças são como trapos de imundície. O bem que nós fazemos são como trapos de imundície. Profetizar em nome de Jesus é como trapos de imundície, é como iniquidade. Fazer grandes milagres é entendido como iniquidade. De alguma forma é iniquidade. Então, qualquer opção que o homem faça, quer seja mal, quer seja bem, qualquer das escolhas são consideradas por Deus como iniquidade. Então, o livre-arbítrio para que serve? Como é que isto permanece como sendo uma escolha livre? Se afinal qualquer opção que eu faça não é prestável, não é boa, não é considerada justiça por Deus. Parece-vos uma escolha ou uma cilada? Mas, irmãos, ainda piora é que Deus exige a obediência para sermos salvos. Hebreus 5:9 diz-nos: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para quem? Para todos os que lhe obedecem. Também Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Desse modo, podemos concluir que Deus nos armou uma cilada. O livre-arbítrio é, afinal, uma forma de Deus simular a decisão que já tomou previamente em relação ao nosso destino. Estamos predestinados à perdição e os calvinistas têm metade da razão. Portanto, para além de Deus nos ter criado com opções que só podem levar à condenação, ainda por cima nos exige a obediência para sermos salvos. Será isso um Deus bom? Neste percurso, vimos então que Deus exigiu uma obediência que não podemos cumprir. Não há hipótese de eu ser justificado pelas obras. Se não podemos cumprir, então as escolhas que fazemos para o bem já estão previamente condicionadas a serem mal-sucedidas. Sejam quais forem, não temos capacidade para obedecer. Logo, Deus armou-nos uma cilada, pois exigiu uma coisa que sabia de antemão que não poderíamos cumprir, e por isso deu-nos um livre arbítrio armadilhado. Se escolhermos obedecer, isso não é possível. Portanto, Deus enganou-nos. Que conclusão terrível, não é, irmãos? Mas nós somos cristãos. Será que não vemos alguma coisa errada neste raciocínio? Se Deus nos deu o livre-arbítrio para pensarmos que temos opções, mas na verdade não temos, por estarmos condicionados, vamos colocar algumas questões.
Será que nós não somos apenas um ensaio do Criador, que brinca com as suas criaturas por estar demasiado aborrecido por milénios de tédio sem nada para fazer? Será que somos apenas uma experiência do laboratório cósmico para ver como é que Deus pode melhorar a próxima criação? Será que somos uma criação que Deus pretendeu ser separada dele para assim poder fazer o mal que ele não podia fazer? Fez-nos para sermos os seus capangas e manter o seu nome limpo? É isso? Se Deus nos deu o livre-arbítrio e por causa disso é que o mal pode existir, não será Deus o primeiro responsável pelo mal? Eu não estou a dizer que Deus fez o mal. Deus não fez o mal, mas fez o homem, a quem deu a opção para o fazer. Não será então, em última análise, o responsável? A pior das conclusões é que Deus seria o responsável pelo mal e seria injusto e mau. Satanás teria então razão para as suas acusações. Então, depois desta avaliação, destas suposições, destas questões que não são colocadas por nós agora, mas o mundo as coloca. Os crentes podem não colocá-las diretamente, mas alguma coisa está errada no seu pensamento. E vamos ver o quê? Sob a perspectiva pós-queda, se Deus não nos desse a opção para escolher entre o bem e o mal, a causa primeira do mal poderia ser imputada a Deus. Se Deus nos desse a opção para escolher entre o bem e o mal, mas não nos desse poder para vencer o mal e fazer o bem, fosse qual fosse a escolha que fizéssemos, estaríamos condicionados a produzir apenas o mal. Sem livre-arbítrio e sem poder para vencer, não poderíamos ser responsabilizados. Sem livre-arbítrio e sem poder para vencer, não poderíamos ser responsabilizados. Irmãos, isto tem grandes consequências. Ou nós teríamos de ser salvos, ou pelo menos só morreríamos a primeira morte. Se Deus não nos desse o livre-arbítrio e mesmo assim nos responsabilizasse pelo mal, seria um tirano. Obedeceríamos sem poder optar. Seríamos então meros autómatos. Por outro lado, concedendo o livre-arbítrio, permitiu ao homem poder para escolher o mal, o qual ele o fez, mal que lesa não apenas a ele próprio, mas a muitos inocentes. Assim, se Deus sabia tudo isto, que ia acontecer tudo isto, por que não o impediu? Se ele sabia que nós não teríamos capacidade para cumprir o bem, por que é que ele nos deu um livre arbítrio sem poder para o exercer? Muito estranho, não é? Isso não faz de Deus o causador do surgimento do mal? E o facto de não resolver tudo rapidamente, apesar de ter poder para isso, não faz dele igualmente responsável pela preservação do mal e pela sua propagação? Será que Deus nos enganou? Não. Então, tenham a certeza, tenham a confiança de que Deus não nos enganou, de certeza absoluta, sem sombra de dúvida. Se os irmãos responderam que sim, que Deus não nos enganou, que têm a certeza absoluta, eu vou provar-vos que a maioria de nós
a grande maioria daqueles que dizem que Deus nos deu o livre arbítrio, que tem esta confiança absoluta em Deus, não acredita realmente que Ele nos deu o livre arbítrio. E eu vou provar isso. Todos sabemos que se Deus não nos tivesse criado com livre-arbítrio, não poderia haver uma relação amorosa. Seríamos autómatos. Mas ao Deus criar seres com livre-arbítrio, implica que, apesar de ser soberano e de ter uma vontade ideal, que seria aquilo que era melhor para nós, Ele se limita a intervir e a respeitar a liberdade de cada ser, e isso tem implicações nas resoluções de cada ser. Assim, o que pode fazer sem invadir a consciência é providenciar para que o decurso da história seja o melhor possível diante das escolhas das suas criaturas. A isso chamamos de vontade remediadora de Deus, como encontramos em Efésios 1:11. Ou seja, Deus deixa-nos escolher. Nessa criação de escolhas de seres livres, Ele delimita-se a Ele próprio para não intervir sobre a escolha de cada um. Sendo presciente, Ele faz planos para que sejam remediadas as consequências. Prevenir não é impedir. Ao Deus prevenir as consequências, não é impedir que elas ocorram ou que os seres tomem as suas decisões livres. Impedir seria uma invasão do livre-arbítrio. Prevenir é respeitar, mas porque também ama, então remedia os efeitos das escolhas livres. A presciência de Deus não o faz determinar os eventos do meu livre-arbítrio. Falo saber de antemão o que eu vou escolher no exercício do meu livre-arbítrio. E não querendo Deus restringir a minha vontade, com a vantagem da sua omnisciência, fez o melhor plano para remediar as consequências das minhas eleições. Mas isso significa que Deus deu ao homem escolhas só para desembocarem em iniquidade ou em trapos de imundícia, para depois Ele remediar as consequências das suas escolhas? Seria muito estranho, não é? Será que é para isso que serve o perdão? Que é o tal remediar as consequências das minhas escolhas? Se assim for, significa que nós só podemos ser salvos pelo perdão. Significa que só podemos ser justificados pelo perdão ou salvos pelo perdão e que não há nada a fazer em relação às obras. Não há forma de a obediência ser boa, não há forma de nós obedecermos de maneira a ser considerada agradável a Deus, o que significa que a única coisa que Deus pode fazer por nós é meramente perdoar o homem. Para mim é chocante sequer exprimir algumas más suposições acerca de Deus. Mas nós precisamos de colocar estas questões para que aqueles que nos observam, eles querem olhar para nós e ver como é que nós somos como testemunhas de Deus. Como assim? Como é que podemos defender ou provar com nossa vida sermos esses tais testemunhos que Deus nos deu o livre arbítrio? Como é que ficamos escandalizados com estranhas suposições acerca dele?
Como é que tentamos justificar a Deus quando a maior parte de nós não acredita na vitória sobre o pecado todos os dias da nossa vida? Então, irmãos, esta é a questão. Como é que eu posso defender o livre-arbítrio se eu não defendo que eu posso deixar de pecar todos os dias da minha vida? Ou seja, se eu sou testemunha ao mundo de que Deus me deu um livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal, mas não creio na vitória sobre o pecado todos os dias da minha vida, como é que o meu testemunho não contradiz aquilo que eu digo? Porque estou a dizer: Deus deu-nos a capacidade para escolher, mas não a capacidade para vencer. Pode o inimigo de Deus ter maior aliado do que alguém que creia desta forma, sendo cristão? Melhor ainda, sendo adventista do sétimo dia, que tem uma terceira mensagem angélica para anunciar ao mundo? O que é que nós queremos anunciar ao mundo, irmãos? Se não acreditamos na vitória sobre o pecado, todos os dias da minha vida, cada tentação que eu passe, como é que eu posso dizer que Deus me deu o livre-arbítrio? Eu estou a dizer ao mundo: Deus deu-me um livre-arbítrio condicionado a não conseguir vencer. Ele é um tirano, ele é um traidor, é um enganador. Irmãos, acreditar apenas no perdão não é acreditar na vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado é não cometer o pecado. Perdoar é perdoar o pecado já feito. Vitória é não fazer o pecado que ainda não está feito. Crer que sou salvo pelo perdão não é o mesmo que crer que sou salvo por vencer o pecado. O perdão requer um substituto para pagar o mal que eu já fiz. A obediência, por outro lado, requer um substituto para fazer as boas obras e evitar o mal que ainda não fiz. Um substituto para fazer o bem, as boas obras. Sim, Cristo em mim é aquele que faz as boas obras agradáveis, porque Ele está a fazer a sua própria justiça. Ele está a obedecer à sua própria lei em mim. Então, a vitória sobre o pecado todos os dias da nossa vida é igual, é a mesma coisa, significa o mesmo que possibilidade não condicionada ao fracasso que Deus nos deu no exercício do nosso livre-arbítrio, de escolher o bem e ter poder para vencer o mal todos os dias da nossa vida. Ou seja, a terceira mensagem angélica, que é uma mensagem de como vencer o pecado diariamente, uma mensagem de como sermos justificados ou salvos, está diretamente implicada com a liberdade de consciência ou um livre-arbítrio não condicionado à incapacidade de vencer.
esta proporcionada pela separação de Deus e das tendências pecaminosas, mas um livre-arbítrio capacitado pela graça e pelo poder de Deus, tanto para vencer o mal, como para praticar um bem aceitável e agradável a Ele, por ser um bem ou uma obediência feita por meio da fé, crendo que é apenas Cristo quem opera isso em nós. Se eu acredito que não posso vencer o pecado todos os dias da minha vida, todas as tentações, eu não posso acreditar igualmente que Deus me deu um livre-arbítrio com capacidade para concretizar tanto as escolhas para o bem como para não pecar diariamente, constantemente, ininterruptamente. E nesse caso, irmãos, eu não sou um adventista do sétimo dia. Eu sou um meio calvinista. Eu sou um evangélico à escolha, mas não sou um adventista do sétimo dia. Eu posso estar sentado no banco da igreja dos adventistas do sétimo dia. Eu posso praticar tudo e mais alguma coisa. Eu posso ser uma pessoa exímia em todas as coisas, mas não sou um adventista do sétimo dia se não acredito na vitória sobre o pecado todos os dias da minha vida, todas as tentações que eu passe, ininterruptamente, diariamente, perfeitamente. Porquê? Porque se é Deus a fazer isso em mim, como é que são as obras? Perfeitas. Podem ser de outra forma? Não podem ser de outra forma. Mas eu peco, não é Deus que peca em mim. Sou eu a pecar, a não deixar Deus viver em mim. Expulsei a Deus do trono do meu coração. Sentei o meu eu e passei a praticar as minhas próprias obras, as omissões, o mal e a não fazer o bem. Eu não sei quantos na nossa igreja não acreditam nesta mensagem que nos define como adventistas do sétimo dia. Eu não faço ideia o que é que os nossos irmãos estão a pensar, planear, pregar ao mundo com grande voz. Aquilo que todos já sabem? Há alguma coisa que tenha mais a ver com crer que Deus nos deu o livre-arbítrio, não apenas com um poder condicionado a falhar, mas com poder para o exercer, do que crer na vitória sobre o pecado todos os dias da nossa vida? Não há. O que é que eu acredito? Que Deus me deu o livre-arbítrio com algum poder para exercer as minhas escolhas? Só de vez em quando? Então é um livre-arbítrio aos bocadinhos? Será que me deu um livre-arbítrio em que eu posso vencer hoje, exercer a minha escolha para o bem hoje, amanhã já não consigo? Não tenho essa capacidade? Se eu não tenho capacidade, eu sou desculpada e Deus tem que me salvar. Não tenho o direito de me julgar por isso. Quando eu afirmo que não é possível cumprir toda a lei completamente, que não acredito que podemos ser santos nesta vida, diariamente, que não podemos vencer o pecado durante todos os dias da nossa vida, precisamos compreender o seguinte: a fé é o meio para obter o poder para vencer.
A fé sobe a Deus por meio da oração. Os méritos de Cristo purificam e elevam a oração a Deus e permitem que o poder nos seja ministrado. O fornecedor é o Pai. Cristo conquistou do Pai o direito para ministrar o perdão e o poder para vencer, pela sua vida e morte, os dois parâmetros da justificação pela fé. Quem ministra o poder ao homem para a vitória é Cristo. O representante de Cristo é o Espírito Santo que nos traz esse poder. Se eu não tenho fé, se não creio que posso vencer o pecado nesta vida, ser santo diariamente, não vou reclamar essa graça pela oração por meio da fé. Então, Deus respeita o meu livre-arbítrio e não me dá. Eu não venço o pecado sem essa fé que vai buscar esse poder para obedecer. A obediência sem a fé é obra humana e por isso é considerada iniquidade. Aquele que diz que não acredita que podemos ser santos diariamente nesta vida, não tem essa fé e por isso está a obedecer por meio da força humana, das obras da lei. Então, só pode continuar a não vencer. Na verdade, ele atribui à fé esses míseros resultados e pensa que é o melhor rendimento que Deus lhe pode dar no presente. Por isso, firma-se ainda mais na incredulidade, no desânimo e na resignação de que o que Deus disse não funciona ou tem proveitos muito reduzidos. Mas este homem está convencido pela força das evidências. E a melhor coisa que pode fazer diante de todas as comprovações de que Deus é leal é adiar para o futuro aquilo que não obteve no presente. Torna-se então num crente nominal, vivenciando a fé apenas por práticas religiosas habituais e fidelidade às tradições, por formalidades e cerimónias, aguardando longamente que um dia, por algum milagre anti-livre-arbítrio, lhe seja impingida a obediência requerida para entrar no céu, ou prolonga-se em protestar que temos de ser salvos dessa maneira. Ele não é necessariamente um homem mau. Pode ser bom homem por meio das obras, fiel dizimista por meio das obras, compassivo por meio das obras, ajudador por meio das obras, assíduo por meio das obras, sacrificado por meio das obras, exímio por meio das obras, mas sem a eficácia da fé. Tudo por causa da incredulidade, tudo por causa do eu, tudo com base no pacto de obras. Sem a obediência de Cristo em mim, eu não posso ser justificado. Então não poderei ser nem selado, nem salvo. Para não fazer o sacrifício do eu, o incrédulo prefere agarrar-se obstinadamente àquilo que falha do que render-se àquilo que resulta. Há ainda outra coisa que eu preciso saber, irmãos. A minha incredulidade é contagiosa. Mas a incredulidade é estimulada pela verdadeira razão pela qual eu não tenho fé, que Deus nos deu poder para vencer diariamente, ininterruptamente, perfeitamente, que é: eu não quero obedecer já hoje. Esta é a verdadeira razão. Nós não queremos obedecer já hoje. E arranjamos artimanhas para fingir que queremos obedecer um dia no fim da vida. Um dia qualquer no futuro.
na glorificação. Quanto mais tarde, melhor. A glorificação chega. E nós estamos com esta crença a dizer a Deus que não quero ir para o céu, que não amo a sua lei, não aprecio a sua lei. Não quero preparar-me para um céu com habitantes que queiram a sua lei, que amem a sua justiça. E não podemos pensar que é por causa da nossa experiência diária de que estamos sempre a cair, que não conseguimos vencer, que não vemos mudanças. Não é por causa disso, irmãos. Porquê? Porque isso é apenas a evidência de que eu não sou capaz, não de que Deus não é capaz. Quanto eu anseio a obediência, quanto eu desejo a verdade e a retidão, quanto eu luto por ela. A verdade é que, sem Deus, o livre-arbítrio não nos reserva capacidade alguma para obedecer. Só a graça de Deus nos pode disponibilizar o poder para exercer o bem na escolha do livre-arbítrio. A menos que o homem receba a graça transformadora do céu, ficará sem capacidade para opor-se às sugestões de Satanás e tornar-se-á um inimigo disposto a enganar. É terrível, irmãos, porque eu não me torno apenas em alguém que não é transformado, mas torno-me numa peça que é um testemunho da impossibilidade e também me disponho a enganar os outros. O que é difícil não é vencer, o difícil é o meu eu deixar Jesus vencer em mim. Irmãos, eu detesto a palavra difícil. Quanto difícil nós temos pronunciado. As palavras têm consequências. As palavras operam a ação. Não continuemos a dizer, ai que difícil, ai tão difícil, ai não é possível, porque armadilhamos os nossos próprios pés com é tão difícil. Que coisa, irmãos, que testemunho somos nós. Sabemos que é difícil, sabemos, mas porque estamos continuamente a pronunciar isso como se disséssemos Deus não nos deu poder. O poder que Deus nos deu não chega. Nós não conseguimos. Conseguimos um bocadinho, mas o poder de Deus não é assim tão grande. Irmãos, quando nós dizemos essas coisas, mesmo que passemos por elas, nós estamos a declarar que o inimigo tem razão. Estamos a declarar que a graça que Deus nos deu é insuficiente, não chega, é um lamento. Somos uns lamentadores. Irmãos, as vitórias devem ser pronunciadas. As vitórias é que devem ser anunciadas. Ai, mas estamos a gabar-nos. Nós podemos anunciar a vitória do Cristo em nós, glorificar a Deus em nós. Jamais dizer eu consigo, eu posso. Não!
Deus consegue em mim. É fácil para Deus. Celebremos as vitórias daquilo que Deus faz em nós diariamente. O infame inapto para fazer as obras aceitáveis tem o poder do livre-arbítrio para boicotar o Todo-Poderoso. E como se nunca lhe tivesse sido dado o que precisa, chora e se lamenta e vai até à depressão para ser aceito no céu com o seu melhor. Mas os seus habitantes o olham como um rebelde, com ou sem consciência é um rebelde. Não digamos que nós não acreditamos por causa da experiência que todos temos de que estamos sempre a cair, que não conseguimos vencer, que estamos sempre a repetir os mesmos defeitos, os mesmos pecados, que não vemos mudanças em nós. Não digamos isso. A fé não é para atestar aquilo que eu experimento, é crer no que Deus pronunciou, apesar de contrariar aquilo que eu experimento, com a evidência esmagadora da derrota e com a irrefutável testemunha de todos os meus sentidos. Eu posso experimentar a derrota, eu posso palpar, ver, tocar, sentir a derrota, mas a fé é para contrariar todos os meus sentidos e todas as minhas experiências. A fé não tem por base a comprovação, pois se assim fosse, também os incrédulos seriam salvos. A fé tem por base o que Deus diz. Ela seleciona os cidadãos do céu entre os habitantes da terra quando eles reconhecem, amam e obedecem de antemão aos regulamentos do governo a que querem pertencer. Eu quero pertencer ao céu? Então, obedeço agora aos regulamentos do céu. Obedeço agora, sigo agora as regras dos habitantes do céu, porque eu quero viver num lugar assim. Mas eu obedeço porque eu amo aquela lei, não porque é chato. Não porque tem que ser, senão não vou ser salvo. Não porque senão não vou ter os benefícios do céu. Não, irmãos. É porque eu amo aquela lei. É porque eu não quero viver sem ela. A salvação é uma escolha do livre-arbítrio proporcionada pelo poder de Deus. Mas ela tem condições e a obediência é uma delas. Ao Deus apresentar as suas condições para podermos ser salvos, Ele não está a limitar o nosso livre-arbítrio, está a pedir que respeitemos o dele. Pois é, irmãos, Deus também tem livre-arbítrio. Deus também tem que ser respeitado. Deus também tem condições e limites para entrar no reino que é dele, onde ele é o rei. Contudo, é uma escolha com condições que são possíveis de serem cumpridas. Então, mesmo as condições, pelo facto de serem possíveis, significa o quê? Que nós não estamos condicionados a uma impossibilidade. Vejam esta seguinte conclusão. Por conseguinte, também não podemos reclamar ser aceitos sem elas. Por tudo isto, não está disponível uma escolha em que podemos ser salvos em pecado. Por tudo isto, não está disponível uma escolha em que podemos ser salvos em pecado. Que coisa magnífica! Porque é que nós não nos alegramos com uma coisa destas, irmãos? Andamos na Bíblia à procura se eu posso comer isto, se eu posso vestir aquilo, se eu posso vestir minissaia, se é pecado isto, se é pecado aquilo. Irmãos, nós temos ido à Bíblia procurar
até onde podemos pecar. Por conseguinte, como a obediência é possível, significa que também não podemos ser salvos só com o perdão. Por conseguinte, como a obediência é possível, significa que também não podemos ser salvos só com o perdão. O perdão não é alternativa para ser salvo quando não quis obedecer. Uau! Se isto não é gotas da chuva serôdia, o que é, irmãos? O perdão é o longo caminho em que Deus nos dá a mão antes de aprendermos a segurar-nos em pé. O objetivo do perdão não é para sermos salvos por não ser possível a obediência, mas enquanto não nos adaptamos a ela. Se fôssemos salvos só pela justificação pela fé, entendendo que as obras não estão incluídas nessa fé, estaríamos a afirmar que Deus não nos deu a capacidade de vencer o pecado diariamente e, portanto, a única solução seria ser perdoado do mal que não temos hipótese de vencer. Sem recursos para a vitória, o perdão seria um direito ou apenas poderíamos morrer a primeira morte. Porquê? Porque não poderíamos ser julgados. Não podemos ser justificados só com o perdão, pois segundo a alternativa que o livre-arbítrio nos dá, e a possibilidade de o concretizar por meio da fé, Deus tomou providências para que a obediência diária seja absolutamente possível e, por conseguinte, legítima de ser requerida, exigida e necessária para sermos justificados. Uau! Uau! Quem não se alegra com estas gotas da chuva serôdia, irmãos? Que bom que Deus exige obediência, porque Ele provê poder para obedecer, porque eu anseio essa justiça em mim. Eu odeio o pecado, os meus defeitos de caráter, odeio magoar as pessoas que eu amo, odeio ser injusta, eu odeio o pecado, odeio a desobediência, odeio o mal. Então Deus dá-me esta forma de sermos justificados, que inclui as obras, a obediência, não só o perdão. Eu exulto com esta justificação. Como não há de o mundo de fora exultar se está também ansioso por ela? E aqueles que não a querem ficarem mais furiosos do que nunca, mais ardilosos do que nunca, mais zombeteiros do que nunca. Mas isso é necessário. Para quê? Para que fique registado nos livros do céu que eles tiveram essa oportunidade tal como nós temos. Aqueles que escolheram aceitar. É necessário para que os seus corações fiquem endurecidos. Dessa forma, endurecidos porque eles escolheram, mas tiveram claramente as duas escolhas à sua mão. Escolheram o mal, não quiseram o bem. E os registros do céu, nós leremos nos registros do céu, tudo foi feito por eles e não quiseram. Por isso, se querem ser salvos em pecado, aí sim vão ficar muito chateados, mas não vão ser salvos na mesma. Porque eu não quero no céu ninguém assim. Ninguém a reclamar o direito de pecar. Ninguém à procura na Bíblia onde é que está uma brecha que eu possa usar para poder pecar mais um bocadinho, ou mais um dia, ou mais uma vez. Se eu amo o pecado, irmãos, eu não estou salvo, não estou justificado. Mesmo que
eu peço perdão. Não estou. Eu não vou para céu nenhum. Eu, Isabel, não quero ir para o céu se eu não for purificada de todo o pecado que eu odeio. Prefiro morrer do que conspurcar o lugar puríssimo do céu. Mas eu não tenho razão para não vencer. Não é algo lamentável no sentido que eu não tenho a possibilidade de não vencer. Deus dá-nos todo o poder para vencer no dia de hoje. O Pai provê ao Filho. O Filho ministra a todo aquele que pede, que tem fé nesse poder para vencer e quer, e anseia, e clama dia e noite. Estes é que são aqueles que vão ser os remanescentes. Serão purificados diariamente, constantemente, ininterruptamente. Serão obedientes todos os dias da sua vida, diariamente, ininterruptamente, perfeitamente. Porquê? Porque eu sou boa? Não. Porque eu sou capaz? Não. Porque aquele que é capaz e aquele que é bom, ao habitar em mim, só pode fazer as obras perfeitas. É Ele a fazer. É os méritos dele. O que é que isto tem de uma teologia centrada no homem? Se é Deus a fazer, se é pelos seus méritos, pela sua força, pelo seu poder, pela sua promessa, pelo seu ministrar, pelo Espírito Santo, pelo Filho, pelo Pai. Como é que é isto? Centrado no homem. Agora, descortinando todo este panorama, vou dizer finalmente uma frase que é óbvia, que é lógica, que é verdade bíblica, mas nem nas grutas mais profundas das montanhas tem sido permitido dizê-la. Eu já a disse noutros vídeos, mas insisto, porque eu sei que provoca uma revolução teológica e uma agitação nas nossas mentes. E a frase é: somos justificados pelo perdão e também pela obediência, que é igual: somos justificados pela fé e pelas obras. Isto é bíblico. Paulo distingue as obras da lei das obras da fé. Antes da sua conversão, confiava numa piedade hereditária e numa falsa esperança. A sua fé não estava ancorada em Cristo. Em vez disso, tinha confiado em formalidades e cerimónias, e o seu zelo pela lei estava dissociado da fé em Cristo, por isso era vão. Ao mesmo tempo que se orgulhava de ser irrepreensível na prática das obras da lei, tinha-se recusado a aceitar aquele que tinha tornado a lei valiosa. Não é isto que nós fazemos. Nós não vencemos porquê? Porque estamos a fazer as coisas pela nossa própria força e pensamos que é a fé que o está a fazer de uma forma tão miserável e incapaz e inoperante e falhada. E como é que eu sei que eu estou a fazer as coisas pelas minhas obras? Então, se eu não acredito na vitória sobre o pecado todos os dias da nossa vida, eu não acredito. Acreditar é ter fé. Se eu não acredito nisso e que só qualquer dia que é possível, só no fim da vida é que é possível, só quando vier a chuva serôdia, só quando Jesus vier, só na glorificação, eu não sei, quando mais? Se eu só acredito nessas possibilidades, o que é que eu estou a dizer? Não tenho fé. Para hoje.
Se eu não tenho fé para hoje, quem é que está a fazer essas obras? Eu. Através do antigo pacto. O antigo pacto é exatamente isso, irmãos. É eu pelas minhas forças. Eu tomo as rédeas, eu tomo o cetro, eu é que comando aquilo que eu quero fazer bem. Já não estou a dizer o mal, o bem. Eu é que sei como é que vou fazer o bem. Se eu digo que não acredito na vitória sobre o pecado no dia de hoje, todos os dias da minha vida, continuamente, ininterruptamente, o que é isso? Falta de fé. Então, se eu tenho falta de fé, o que é que eu tenho em excesso? Eu. Minha capacidade, minha força. Então, sou eu que estou a fazer as obras. Não é Deus. Não é Deus. E se não é Deus, peco, falho outra vez. Peço perdão, vou outra vez cair no mesmo. Peço perdão, já não consigo novamente. Porquê? Não tenho fé, não sou capaz, faço pelas minhas forças, as obras falham. Às vezes já há alguma coisa que muda, qualquer coisinha, não é? Sim, mas é aceitável a Deus? Não é. É iniquidade. Em outros termos, quando fazemos as obras pela nossa própria força, recusamos o Messias. Sem o Messias, as nossas melhores obras são consideradas como iniquidade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demónios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que nós estamos a dizer a Deus? Estamos a dizer: eu não acredito que eu possa ser santo todos os dias da minha vida. Por isso, eu vou tentar. Então eu estou a praticar a iniquidade. E depois peço perdão e penso que estou justificada pela fé. Qual fé? Mas Deus exige as boas obras para sermos salvos. Então, tem de haver uma forma para obedecermos. Como? Havendo dois tipos de obras. As obras da lei e as obras da fé, como diz Romanos 3,27. Não somos justificados pelas obras da lei, mas somos justificados pelas obras da fé. É o mesmo, significa que, ou seja, é igual a somos justificados pela fé e também pelas obras da fé. Biblicamente, a justificação pela fé não deveria ser entendida como nós a temos entendido, que é justificação pela fé é igual a perdão ou justiça imputada. É a única forma de sermos salvos. Justificação pelas obras, da lei ou da fé, é igual a ser justificado pela obediência não é aceitável, não é exigida a obediência como meio de salvação e por isso não a torna imprescindível. Santificação. Justiça comunicada, mas não inserida na justificação. Antes, numa fase posterior, apenas um fruto, um resultado. A santificação é igual, como é feito durante a vida toda, parece que não pode ser, ou não é possível ser santo durante a vida toda, mas só num dia mais tarde, ou só no fim da vida, ou só quando vier a chuva serôdia e quando vier Jesus, e melhor ainda lá para a glorificação, que assim posso pecar à vontade e tenho desculpa para ser justificado enquanto peco.
O que é que eu creio que é bíblico? A justificação pela fé é perdão, que é a justiça imputada, mais as obras da fé, que é a justiça comunicada, que é o mesmo que sou justificado porque obtenho o perdão por meio da fé, mais sou justificado porque obtenho as obras da obediência por meio da fé. As duas coisas. A justificação pelas obras da lei é igual a ser salvo pela nossa própria obediência, não é aceitável. É rebelião contra Deus. Qualidade das obras da lei é iniquidade. Agente fazedor dessas obras da lei é o ser humano. A proveniência do poder para fazer é do meu eu. E o mérito humano. A justificação pelas obras da fé é o quê? É requerida para sermos justificados ou salvos. Qual é a qualidade das obras da fé? Perfeitas. E o agente é Cristo que faz as obras em nós. A proveniência do poder para as fazer vem de Deus. E o mérito, obviamente, é de Cristo. A justificação, que é o título, só pode estar assegurada por meio de uma obediência continuada pela vida toda. O título para o céu. O perdão é uma emergência para um acidente. Para que o homem permaneça justificado, tem de haver obediência contínua. A obediência é um requisito para receber a justiça imputada. É também um mantenedor da justificação e é finalmente um fruto ou resultado. A santificação é igual a é o resultado de uma obra que dura a vida toda. Dura é desde até, não é só no fim. Em outros termos, devemos ser santos durante a vida toda, aperfeiçoando a santidade. Não apenas deixar de pecar só no momento futuro. Devemos antes aperfeiçoar a obediência que já adquirimos pelo mantimento diário da graça durante a vida toda. Não é tão diferente a forma de ver aquilo que nós temos ouvido daquilo que vos apresentei agora como sendo justificação? O que é que nós escolhemos, irmãos? Que justificação é que nós vamos anunciar ao mundo? Aquela primeira ou esta? Aquela que todos já sabem? Que não é possível, que as obras não salvam, coitadinho de mim, não sou capaz, sou um pobrezinho que anda aqui, que não consegue deixar de pecar. Eu não sou nenhum coitadinho que não consegue deixar de pecar, irmãos. O Todo-Poderoso que fez galáxias sem fim, que fez planetas, que fez astros que nós não conseguimos sequer conceber. Esse Todo-Poderoso é aquele que me está a dar poder diariamente para vencer o pecado. Eu não sou um coitadinho, uma vítima de Satanás que devo ser desculpado. Uma vítima coitadinha das tendências pecaminosas ou das adquiridas. Que não consigo. Nasci assim. Sou assim e vou morrer assim. Morres assim, mas também não vais para o céu. Estamos habituados a uma teologia hereditária e não vivencial. Recebemos as coisas, não estudamos, não aprendemos, não queremos. Se eu não quero ser santo, para que cargas d'água eu vou estudar ou verificar, procurar na Bíblia onde é que Deus me deu poder para vencer, para obedecer? Para quê? Eu já tenho uma teologia hereditária que vem, que na nossa igreja é belíssima, mas não está a ser completamente entendida. Então nós temos que a formular de forma
a que concretize aquilo que Deus nos tem prometido. Se Deus prometeu a vitória sobre o pecado, a justificação pela fé tem que dar isso, certo? Então eu não quero dizer que a nossa teologia seja completamente errada, mas ela é incompleta. Ela está incompleta. Nós não somos apenas justificados pelo perdão. E por isso ela está desqualificada para obter os resultados para a qual ela deve ser constituída. Portanto, deve ser amadurecida pela experiência pessoal e confirmada pela experiência comunitária. É importante eu pesquisar, eu procurar, eu querer a obediência, porque se eu estou numa comunidade onde não quero a obediência, eu vou lutar contra a maré, como tem sido. Graças a Deus, irmãos, que há muita gente que quer. Não é muita como eu queria. É muito o suficiente para ser testemunha diante de todo o universo que Deus é capaz, que Deus pode, que Deus tem razão, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é incrível. Eu amo este Deus que fez esta teologia, eu amo este Deus que fez este plano de salvação. Incrível. Irmãos, eu estudei teologia católica. Que miséria. Agora eu posso comparar as duas. E quando eu comparo as duas e estudo desde a teologia católica, passando pelas reformas, os reformadores, e aquilo que cada um foi acrescentando, e as diferentes formas de justificação pela fé de cada denominação, que Deus veio despertando, cada coisa que Deus veio despertando, eu chego à nossa igreja e digo, uau! Era para atingirmos o auge. A terceira mensagem angélica é o auge da justificação pela fé. E, no entanto, há tanta resistência à obediência. E isso impede o quê? Uma formulação de uma justificação pela fé corretíssima. Uma formulação de terceira mensagem angélica a anunciar ao mundo com grande voz. Porque até agora temos recebido coisas. Eu tenho ouvido assim, que incrível! Encontrei esta pessoa e aquela que é desta denominação e eles defendem, parece que falam como nós em relação a isso. Eles já sabem a nossa mensagem. Sabem? Como é que é possível? Eles creem no santuário, no juízo investigativo, comprovativo, aplicativo. Eles creem no ministério de Jesus, no lugar santíssimo. Eles compreendem corretamente os pactos, o novo e o antigo pacto. Como é que eles podem acreditar, crer nesta mensagem que nós temos a anunciar ao mundo? Sabem o que é a minha conclusão? Triste conclusão. É que nós temos acreditado naquilo que eles acreditam. Que nós estamos a preparar-nos para anunciar aquilo que eles já sabem. Uma mensagem incompleta que recebemos deles. Não são eles que estão a acreditar naquilo, na nossa terceira mensagem angélica. Somos nós que não a conhecemos corretamente, que não a compreendemos ainda como deve ser. Então, irmãos, temos uma oportunidade nas nossas mãos, por causa de toda a revelação incrível, maravilhosa, que Deus deu àquela profetisa, e que nós dizemos que não é teóloga. Eu não sei. Aquela que não é teóloga, a que é só profeta, tem escrito coisas incríveis que nenhum teólogo é capaz de pronunciar. Louvado seja Deus.
por aquela que não é teóloga, pôr num chinelo todos os teólogos deste planeta, inclusivamente os adventistas, que não a aceitam. Quem dera que não sejam muitos. Então, irmãos, vamos querer obedecer hoje, diariamente, ininterruptamente e perfeitamente. Quando é Deus a fazer, só pode ser perfeito. Não pode ser outra coisa. Porque é que nós não nos alegramos com isso e andamos à procura no grego, no hebraico, no aramaico, no latim? À procura de uma razão para não ser a palavra perfeito quando só pode ser perfeito. É Deus a viver em nós e a fazer as obras. Para que é tanta ginástica, gente? Só pode ser perfeito. Então, teólogos, principalmente, queiram a obediência hoje. Queiram a santidade hoje. E então vão encontrar o caminho da verdadeira teologia, que nos dá uma alegria que ninguém pode tirar. Vocês acham que alguém pode tirar esta alegria? Desta chuva serôdia, estas gotas da chuva serôdia, que dão uma satisfação que nenhum pobre coitado que chega à conclusão que não é perfeito, que é, sei lá, é maduro, é que já ouvi cada uma. Deus quer dar em abundância. Não quero tanto. Deus quer dar perfeito. Não, chega-me só imperfeito, só maduro, só misericordioso. Irmãos, nós não queremos a abundância da santidade, queremos o pecado. Nós não queremos o tremendo poder de Deus. Só um bocadinho, só para eu me sentir salva, justificada. Senão é óbvio que não estou, não é? E com a abundância do poder de Deus, deixar de pecar completamente, eu vou ter que formular uma teologia que seja adequada à obediência completa e diária nesta vida. Está aqui, peças dessa teologia maravilhosa, vinda do céu, gotas da chuva serôdia, irmãos, à nossa frente. Irmãos, alegrem-se, porque é incrível. O que Deus nos quer dar é incrível. Ou a nossa teologia se ajusta a esta verdade bíblica, ou enquanto não o fizer, a terceira mensagem angélica não pode ser proclamada ao mundo com grande voz. Porque de outra maneira só pode anunciar praticamente aquilo que todo protestante já conhece. Deus não levantou esta igreja para duplicar uma mensagem que não tem resultado para nós. Temos uma identidade que nos distingue e uma dívida para com o mundo inteiro, o planeta todo, irmãos. Temos uma dívida para com todas as religiões. Temos uma dívida para com todo o ser que existe, o ser humano que existe neste planeta. Mas para isso, eu preciso de aplicar essa teologia a mim. Ora, se eu não acredito numa teologia que funcione, falta-me essa fé para que funcione, não vai funcionar. Se não tem resultado para mim, o que é que eu vou anunciar? Tenho aqui uma mensagem para anunciar. Olha, não resulta, mas tenho que anunciar.
Miséria, irmãos. Uma coisa me satisfaz é que Deus vai fazer essa obra em 144 mil, mesmo que outros não a queiram fazer. Vejo muita gente que já desistiu, que vive apenas uma vida de práticas religiosas diárias e já desistiu. Desistiu não porque não é possível, mas porque não consegue deixar o eu. Continua nas suas práticas diárias com falta de reformas na sua vida. As reformas mostram que eu não quero. Só que as reformas mostram não só a Deus, mostra aos outros. As reformas chegam? Não, porque a reforma é a reforma do pecado. Nós temos que começar por... temos que começar por dentro porque as reformas são fáceis. São fáceis, mas não as têm feito. São tão fáceis, que estão há 50 anos e ainda não as fizeram. Então comecem por algum lado. Insistamos, não desistamos, irmãos. Não há outro caminho para nós. A obediência só é exigida para a salvação por ser uma promessa de ser Deus a fazê-la em nós. Não é tão lindo isto? Nós temos que ser aqueles seres humanos ou cristãos alternativos que provam que Deus nos dá um livre-arbítrio com poder para concretizar a escolha para o bem, não por ser inerente à nossa própria natureza, mas porque Deus nos o dá diariamente, que é proveniente dos méritos de Cristo. Sem fé em Cristo, as escolhas do livre-arbítrio não têm competência para satisfazer as exigências da lei, de maneira que todo o bem que o homem tente fazer sem os méritos de Cristo são considerados pelo céu como iniquidade. Se compreendêssemos os dois pactos, o pacto das obras, o pacto da fé, deduziríamos que o pacto das obras se refere à tentativa do homem obedecer e o pacto da fé é o eu deixar Deus obedecer em mim. No próximo vídeo vamos continuar este estudo que ainda não terminou. Não percam, irmãos, porque há coisas que ainda estão assim para chegar ao auge, tá bem? Eu partilho estas coisas convosco com muita ânsia de serem bem recebidas. Irmãos, eu compreendo que há coisas muito novas para nós, que parecem impossíveis, mas olhem, a promessa de Deus é real. A promessa de Deus não é uma experiência, não é uma experimentação. É conclusivo que ela vai cumprir. Por isso, tenhamos esperança, agarremo-nos à capacidade de Deus obedecer em nós. Porquê? Porque Ele nos vai tornar seres belíssimos em quem aqueles que nos rodeiam gostam de estar connosco. Nosso marido, nossa família, vai querer estar na nossa presença, vai querer sair do trabalho a correr para estar connosco porque ama estar na nossa presença. Deus transforma, é algo prático para a nossa vida diária. Aqueles que trabalham connosco, nós vamos ter ideias, chegar à resolução de problemas que antes não conseguíamos. Ainda a semana passada eu consegui resolver 2 coisinhas no mesmo dia. Que há 6 anos que eu andava ali. Mas como é que eu vou resolver isto? Uma solução pequenina. Porque Deus transforma o nosso caráter e faz com que os métodos que nós usamos
Deus é ordenado, Deus é organizado, Deus é metódico, Deus é respeitador. Então, quando nós aplicamos essas coisas na nossa vida, há soluções para problemas, coisas práticas diárias, satisfação, felicidade, sabor muda, as coisas ficam deliciosas, temos ideias novas, queremos viver. A religiosidade deixa de ser apenas algo externo. Saboreamos uma alegria de Deus nos dar as coisas diárias. Irmãos, queiramos, eu estou há 10 anos. Houve um pastor que me disse logo no início, ela está no princípio e tal, é o primeiro amor, a alegria do primeiro amor. Eu não vivo a alegria do primeiro amor, eu vivo a alegria do 0,01 amor. É cada vez mais Deus nos mostra, abre as portas do céu. Ele abre as portas do céu. O reino de Deus é aqui neste mundo, irmãos. A nossa vida pode ter problemas, pode ter desgraças, pode acontecer milhões de coisas, mas temos que encarar muita coisa difícil, pessoas que nos traem, pessoas que armadilham os nossos pés, os melhores amigos que falam mal de nós. É doloroso, eu estou a falar de experiência própria, mas esta felicidade que Deus tem para nós, ninguém nos tira. Ninguém é capaz de nos tirar. Então, espero-vos no próximo estudo. Até breve.